Amados, eu estava nesta semana assistindo ali o jornal e vi o desespero de mães, pais, pessoas já às vezes avançado em idade, correndo desesperadamente para tomar essa vacina H1N1, que está destruindo tanto a vida de criança como de adultos, em algumas regiões que estão sendo mais afetadas. Mas o que eu olhei foi o desespero desta população, deste povo, valorizando esta vacina que pode lhe conceder vida, um remédio para a sua vida. Mas aquele povo que estava ali, eu fiquei analisando, que estavam correndo atrás de algo que para a sua vida era primordial, naquele momento é primordial, porque era a cura, era a forma de combater esse vírus que está contaminando toda uma população, todo um estado. A sede por aquilo tornou-se imensa. As filas em clínicas particulares, aonde ali pessoas entravam das 6 da manhã até as 8 da noite, e tinha aquela fila e ninguém conseguia ser ali atendido de uma vez, porque era muita gente correndo atrás dessa solução. Correndo atrás, amado, dessa vacina que poderia ou pode curá-lo, ou imunizar a enfermidade. Mas são pessoas que entenderam, que valorizaram o valor dessa vacina para a sua vida. E eu gosto de olhar as coisas materiais, e a Bíblia diz que as coisas materiais são sombra das coisas espirituais. E trazer isso para os nossos dias, para o momento que nós estamos vivendo. A Bíblia nos ensina, amados, que a Santa Ceia é uma forma, amados, que nós temos também de estarmos em plena aliança com Deus, para que Deus nos traga também todo o livramento que se faz necessário. Será que temos dado o devido valor aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário? Será que temos tido, amados, no nosso coração o desejo de tomarmos, amados, esta vacina bendita, que não é um líquido qualquer dentro de uma ampola de injeção, mas é o sangue de Jesus, derramado na cruz, em favor da sua vida, da minha vida, das nossas vidas, ou até da vida da humanidade, quando assim eles compreendem que Jesus morreu por cada um. Damos valor muitas vezes para as coisas que são muitas vezes até banais. E esquecemos, irmãos, de algo que é mais importante. É estarmos na presença de Jesus, participando, amados, do pão que representa o seu corpo, e do sangue ali, do cálice, que representa ali o seu sangue derramado na cruz do Calvário. E a pergunta que eu faço: qual o valor que temos dado, amados, para este alimento chamado Jesus Cristo de Nazaré? Sabe, amados, eu queria falar a respeito nesta noite de um tema que diz: alimentando-se do Senhor na ceia. Jesus é o nosso alimento. Jesus é aquele que nos fortalece, que nos dá graça, que nos impulsiona a cada momento a andar na sua presença, ou galgar neste mundo, amados, sem olhar para trás.
porque você entende que Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é o único meio de vida para nós. E a Bíblia nos ensina que ninguém, amado, chega a Deus, a não ser por intermédio de Jesus. E a ceia mostra, amados, para nós o dever que temos de andarmos aliançados com Deus. A palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 ao versículo, capítulo 11 de Coríntios, 17 ao 34, a palavra de Deus nos ensina, dizendo assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver visões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em nosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer ou beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo do Senhor, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não pouco que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Feche os olhos. Pai, nós agradecemos ao Senhor. Agradecemos a Deus porque, como igreja, lavada pelo teu sangue, Pai, como uma igreja compromissada, ó Deus amado, com as tuas ordenanças, ó Deus. Nessa noite nós nos reunimos na tua casa, para juntos, ó Deus, participarmos, ó Deus amado, da Santa Ceia. Pai amado, mas nesta reunião, o mais importante para a nossa vida é entendermos que o Senhor tem tomado o primeiro lugar nesta mesa. Pai, é compreendermos que isto que vamos participar é uma ordenança do Senhor.
Pai amado, é entendermos, ó Deus amado, que a Santa Ceia sela a cada momento, ó Deus, uma aliança contigo, até que o Senhor venha, Pai, buscar a sua igreja. Pai santo e eterno, olha para a sua igreja, para o teu povo, olha para as nossas vidas com aquele olhar que tu sempre teve de bondade e misericórdia. Pai, olhando para as nossas vidas, nós não somos dignos, mas o teu sacrifício na cruz do Calvário nos tornou, Pai, digno de participarmos, Pai, da ceia. É o Senhor que, Pai, ó Deus amado, é digno. E porque estamos no Senhor, nada pode nos impedir, ó Deus, de comer deste pão que representa o teu corpo. Nada pode nos impedir de tomarmos desse cálice, Pai, que representa ali o teu sangue, Pai, derramado por nós. Pai amado, traga, meu Deus, esta noite, a nossa consciência, ó Deus, no nosso coração, traga o discernimento, ó Deus, do que é, ó Deus, participar da ceia. Pai, oro assim e coloco a sua igreja nas tuas mãos poderosas. Coloco cada filho teu, cada filha tua que aqui se encontra, Pai. Eu coloco nas tuas mãos, diante da tua presença. Pai, no decorrer desse culto, ó Deus, abre a mente, abre o coração e vai falando, ó Deus. Vai falando não, Pai, a minha verdade, mas usa a minha vida para falar a sua verdade. Abençoa teus servos, as tuas servas, ó Deus, e que eles possam nesta noite, Pai, ser alimentados, Pai, da tua verdade. Eu oro assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Amados, a vontade de Deus é que você tenha um coração, amado, cheio de paixão, um coração cheio de vida. A vontade de Deus, de Jesus, é que nós tenhamos, amados, um corpo saudável, cheio de vitalidade, um espírito renovado para adorá-lo e ter comunhão com Ele. Esse é total vontade de Deus. A vontade de Jesus é que você tenha uma mente cheia do conhecimento da glória de Deus. Nunca, amados, foi intenção de Deus que tivéssemos um corpo cheio de enfermidade, uma alma deprimida, angustiada, incapaz de cumprir o seu propósito. Deus, Ele não nos criou para vivermos, amados, uma vida, uma existência breve, atribulada, pobre. Nós não fomos feitos, nem mesmo, amados, para morrer. O que trouxe a morte foi, amados, o pecado. Mas Deus nos criou para vivermos uma vida ao lado dele. Mas por causa do pecado, por causa de todos esses problemas que o nosso primeiro pai abriu espaço para que o diabo trabalhasse. Então, amados, veio todas essas consequências de enfermidade, problemas, e todas essas coisas são inimigas de Deus. Eu fico olhando que a vontade de Deus, biblicamente, de Jesus, é que você tenha saúde, é que você viva uma vida de paz, é que você viva uma vida totalmente bendita em sua presença, porque senão não valeria a pena seu sacrifício ali feito na cruz do Calvário, quando Isaías coloca que ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, ainda que reputávamos por aflito, ferido de Deus, mas a Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, fomos curados. Mas como, amados, compreender isso?
olhando para aquilo que Jesus fez, quando aqui andou, amados, neste mundo, nesta terra, a Bíblia nos relata, irmãos, que Jesus fez 33 milagres. Jesus fez milagres grandiosos no Evangelho. Desses 33, 28 estão relacionados com o nosso corpo, incluindo, amados, comida, pão e peixe, sendo ali multiplicado, e águas ali transformada em vinho. Foram milagres que Jesus fez, milagres poderosíssimos, que aos olhos de muitos trouxeram, logicamente, admiração. Foi muitas vezes incompreendido, mas ele deixou essa marca na história, para que isso sirva-nos de exemplo hoje, de tudo aquilo, amados, que ele fez. Mais de 24, amados, curas físicas. E aí inclui, amados, expulsão de demônios e até mesmo ressurreição de mortos. Foram milagres que Jesus fez. Porque Jesus não se contentava em ver uma pessoa enferma, que se chegasse a ele e ele não tivesse ali a disposição de curá-la. Todos os enfermos que chegaram até Jesus, ele curou e ele libertou. Todos os cegos que chegaram até Jesus, ele abriu os seus olhos. Todos os leprosos que chegaram até Jesus, ele limpou a sua pele, ele curou, para que essas pessoas andassem em vitória, caminhassem com saúde. Todos que tocaram em Jesus, até mesmo aquela mulher, a Bíblia diz que ela estava com fluxo de sangue, já tinha desperdiçado ali todos os seus recursos, as suas finanças, já não tinha mais para onde correr, até que ela coloca no coração, e ela vê Jesus vir, Jesus passar, e aquela multidão inumerosa, a qual dificultava a chegada dela até Jesus. Mas ela colocou no seu coração, se eu passar, se eu entrar nessa multidão, se eu romper essa multidão e tocar na orla do seu vestido, basta apenas eu tocar ali, eu serei curada. Porque automaticamente ela já tinha presenciado ou até ouvido a respeito do poder de Jesus. Amados, ela foi, rompeu aquela multidão e tocou em Jesus, e ao tocar em Jesus, entre meio àquela multidão, Jesus para. Olha para os seus discípulos, para aquela grande multidão, e pergunta: quem tocou em mim? E a multidão ali, os seus discípulos: Senhor, a multidão te oprime, te aperta. E o Senhor vem perguntar: quem tocou em mim? E Jesus fala: alguém me tocou. Mas tocou de uma forma diferente em Jesus. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Ou seja, saiu cura para a vida daquela ou daquele que me tocou. Não que Jesus não soubesse quem havia tocado nele. Mas Jesus queria que aquela pessoa abrisse o coração, testemunhasse daquele poder. E aquela mulher ali, dentro daquela situação, olhando para aquele povo, se levantou ali e disse: Senhor, fui eu quem toquei no Senhor. Sabe, amados, ela recebeu a cura. Porque Jesus, amados, o intuito dele, a Bíblia diz que ele veio, amados, para salvar aqueles que estavam perdidos, estavam enfermos. Ele veio para aqueles, amados, que estavam doentes. E todos quanto, amados, como esta mulher, do fluxo de sangue, dessa história tão bonita, a qual muitos fazem uma apologia na igreja tremenda, que fazem milhares de pessoas vir à frente e tornar-se uma multidão. Mas o intuito de Jesus, entre a multidão, era sentir, e sempre foi e sempre é, sentir aquele que toca nele com fé, como aquela mulher o tocou. Que nessa noite você toque em Jesus. Que nessa noite, ao tomar do cálice,
ao comer do pão, haja um momento de reflexão. Eu vou comer do pão porque eu estou comendo o corpo de Cristo. Não apenas uma simbologia, mas eu creio que este pão vai me trazer cura e saúde. Vou tomar do cálice, porque isto representa o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário para a remissão dos meus pecados. Sabe, amados, quando nós vimos com essa consciência para a casa do Senhor, uma consciência pura, uma consciência limpa de que eu consigo discernir hoje o que é o pão, eu consigo discernir hoje o que é o cálice. Então eu não venho porque alguém, amados, me convida ou alguém vai dizer, ele ou ela não foi na ceia, eu vou porque eu preciso estar lá, porque senão vão falar de mim. Amados, a consciência tem que ser outra. A ceia do Senhor é única e puramente Jesus presente neste lugar. E eu quero comer deste pão e beber deste cálice, para que eu possa caminhar aliançado a cada momento, a cada dia, a cada instante com o Senhor da glória, recebendo dele as bênçãos para as nossas vidas. Sabe, amados, a ceia, ela nos dá saúde. O Senhor diz, amados, que Ele não deseja que sejamos condenados com o mundo, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Isso está em 1 Coríntios 11:32 que nós lemos. Amados, o contexto desse capítulo é a ceia do Senhor. Portanto, amados, prestem atenção. Ser condenado aqui não significa, amados, ir para o inferno. Não. Amados, muitos, embora podem tomar até a ceia, outros podem não tomar a ceia, e pode ser julgado, ou até falado por outras pessoas. Não tomou a ceia, ele vai para o inferno. Não tem parte nisso. Não é assim, amados. O que eu olho para a palavra de Deus, amados, ele diz que o contexto desse capítulo é a ceia do Senhor. Portanto, amados, ser condenado aqui não significa ir para o inferno. Muito embora tomar a ceia de forma indigna seja errado, isso não pode condenar ninguém ao inferno. O Senhor está dizendo que a igreja deve receber os benefícios da ceia para que não sofra o mesmo tipo de condenação que o mundo sofre. Baseado no contexto, o que eles estavam enfrentando, a Bíblia nos mostra, amados, aqui que era fraqueza, doença e morte prematura. Por isso ele diz no capítulo 11, versículo 30, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Eles estavam tomando a ceia de forma irreverente e indigna. Não significa que eles eram, amados, indignos, mas estavam participando de forma indigna. O resultado disso era fraqueza e doença, por causa da irreverência da ceia. Então, o que nós precisamos entender, amados, de que forma nós vamos... Tem pessoas que ele vem para tomar ceia, ele já vem condenado. Mas será que eu posso? Será que eu devo? Será que eu sou digno de participar, de comer o pão? Eu tive uma discussão com fulano, com Beltrano. Eu não me acertei lá, não me acertei aqui. Se acerte aqui, Jesus está aqui. O momento é esse, meu irmão. Não se sinta indigno. Porque ninguém aqui é digno. Digno é Jesus.
Viu? Que entregou a sua vida lá na cruz do Calvário para nos tornarmos, através dele, dignos de participar. Por isso que ele fala, façam isso, tomem a ceia. Não é em memória do pastor, nem do presbítero, do diácono, do porteiro, ou do irmão do seu lado. Façam isso em memória de mim. Jesus falou. Pratiquem isto. Não venham para a igreja já com espírito de condenação. Eu discuti com fulano, briguei com um cicrano. Fiz algo errado. Qual o valor que se dá para o sangue de Jesus? Quando ele diz que o sangue de Jesus, quando nós erramos, nós pecamos. Mas ele diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado. Amados, se estamos com nosso corpo, nossa vida, nosso ser purificado, perdoados pelo sangue de Jesus. Quando nós falamos, amados, não, eu não posso tomar ceia porque eu ainda estou em pecado. Preciso me tratar com fulano, com cicrano, com beltrano. Qual é o valor que está dando para o sangue de Jesus? Que ele derramou na cruz do Calvário para você. Quando se diz que você não é digno, você está dizendo aquele sangue que foi derramado lá na cruz, para mim não teve valor nenhum. Porque você quer viver, você quer andar. Muitos querem andar, estribado, como diz a Bíblia, nos seus próprios pensamentos. Eu não sou, você nunca vai ser, mas Jesus é por você. Amados, eu gosto daquele versículo do livro de Colossenses que diz, Jesus Cristo em nós é a esperança da glória. Não é o pastor em você. Não é a igreja em si. Mas é em Jesus Cristo em vós, em você, dentro, entronizado, dentro da sua vida. Jesus Cristo é a esperança da glória. Por isso, amados, que a Bíblia diz que agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E você está em Cristo Jesus. Não receba a condenação do diabo. Não aceite a acusação do inimigo dizendo que você não é digno, porque Jesus te fez mais que digno. Amados, ele é a esperança da glória. Amados, é preciso também que nós venhamos discernir o corpo. Obrigado. É interessante, amados, que nos 3 evangelhos onde é descrita a última ceia do Senhor, ele diz sobre o pão. Ele diz, tomai e comei, isto é o meu corpo. Nada diz sobre o seu significado. Jesus falou, tomai, comei. Isto é o meu corpo. Ele não diz, não fala a respeito do significado. Mas ele incita o povo, os discípulos ali, as pessoas que estavam à volta, a tomar o pão e a comer, e explica, isto é o meu corpo. Mas ele não fala ali a respeito do significado do pão, mas sobre o cálice, amados. Ele diz, este cálice é o meu sangue, dado para a remissão de pecados. Sabe, amados, Mateus capítulo 26, no versículo 26, declara para nós, Mateus capítulo 26, o versículo 26, declara dizendo assim, 26 ao 28. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, o partiu
e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, atentem para isso, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramada em favor de muitos para a remissão de pecados. Amados, aqui então Jesus está falando o significado do cálice, do sangue, que você vai beber, que você vai tomar. Para que serve? Isso você sabe, desde o começo, que é para remissão, amados, do pecado. Irmãos, existem dois elementos poderosos na ceia, porque existem também duas explicações diferentes. O vinho, o suco, o sangue, o cálice que você toma, é para perdão do pecado. Mas o pão, ele só disse: isso é meu corpo, que é dado por vós. Para que serve o pão? Esse discernimento que nós precisamos ter da Santa Ceia do Senhor, para que possamos valorizarmos a cada dia, a cada momento. O cálice eu tomo, eu sei para que serve, mas para que eu estou comendo este pão? Qual o significado deste pão? O pão, amados, é para a cura. Nós vamos chegar à frente e você vai compreender. Amado, o seu sangue é para perdão, e a Bíblia diz, né? Efésios 1:7 diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Quando você tomar o vinho, saiba que os seus pecados foram perdoados e você foi feito justo diante de Deus por causa do sangue de Jesus. Isso nós devemos ter na consciência, porque está na palavra, é a palavra de Deus. O corpo, amados, é para a cura. Isaías, capítulo 53, eu falei com os irmãos aqui. Isaías diz ali, amados, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O que é tomar sobre si? Amados, compreenda uma coisa. Jesus não veio para esse mundo aqui, Ele não se destituiu da sua glória, porque ele olhou para a igreja evangélica e disse: mas como tem gente boazinha lá. Ai que bênção, tão bonzinhos. Jesus não veio aqui porque você é bonzinho, não. Porque somos bonzinhos. Não. Jesus, olhando para nós, juntamente com o Pai, com o Espírito Santo, do céu abaixo, Ele viu, amados, que estes, nós que fomos feitos, criados a sua imagem, a sua semelhança, estávamos andando, amados, por caminhos tortuosos, e a Bíblia diz que andávamos a passo largos, rumo ao matadouro, rumo à destruição. Éramos ovelhas, ou como ovelhas, mas ovelhas sem pastores, sem ninguém para dirigir, para cuidar, para levar para um aprisco. Vidas que andavam totalmente, amados, desenganadas e perdidas na mão do diabo. Por isso que Jesus se destituiu da sua glória, se fez homem, caminhou junto, amados, com seres humanos, para entender, para compreender quão difícil é essa jornada neste mundo, esta caminhada. Jesus precisou se fazer homem. O Deus homem experimentou na sua vida
o seu sofrimento, o que você está passando, as suas angústias, as suas dores, os seus problemas, até mesmo a incompreensão, Jesus experimentou sobre a vida dele. Por isso a Bíblia diz que Jesus, amados, em tudo ele foi tentado à semelhança do homem, mas sem pecado, ele não pecou. Mas ele sabe, amados, ele sabe o que você passa, o que eu passo. Por isso que a Bíblia diz que nós temos, você tem alguém que intercede por você diante do Pai. Alguém que sofreu, passou o que você passa, entende, te compreende. Alguém que analisa a sua vida. Alguém que pode dizer para o pai: pai, eu sei o que a irmã Neuza está passando. Porque eu também fui humano. Eu sei o que ela passa, eu sei o que Paulo passa. O diabo quer acusar. Jesus vai na frente e diz: perdoa. Porque eu passei por esse problema aí. Eu sei o que eles estão passando. Ele é o intercessor das nossas vidas diante do Pai. Por isso, amados, que nós podemos descansar em Jesus. Podemos descansar em Deus. Porque Ele é alguém, amados, que apaga o nosso pecado. Ele é alguém, amado, que é a propiciação, como diz a Bíblia. Ele é a propiciação pelo nosso pecado, e não somente pelo nosso, mas também por de todos aqueles que se achegam nele. Ele é propiciação pelo pecado. Ou seja, eu pequei, eu errei. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Ele passa uma borracha. Fica aquela poeirinha preta. Meu filho está limpo diante de Deus. Por isso que ele diz, amado, ele é claro ao colocar aqui, dentro da palavra, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele, quem? Jesus. É essa percepção, igreja, que nós temos que ter. Não foi outro. Não foi Maomé, não foi Buda, não foi Confúcio. Não foi e não é Allan Kardec. Não são os historiadores. Mas ele, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo, ele levou sobre si as nossas dores, amados. Sabe, amados, as nossas iniquidades. Todos os nossos erros. A Bíblia diz que ele levou sobre si. Ele diz, amados, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isto é crer, amado, no sacrifício vivo de Cristo Jesus. Amados, a cura e a libertação, amados, é o pão dos filhos. Você é filho? Tem pão para você. Quando olhamos para aquela mulher, Cirofenícia, a Bíblia fala que ela foi até Jesus. Estava atravessando um problema muito sério no lar. A sua filha estava totalmente endemoniada. Não havia mais solução. E a Bíblia diz que ela chega até Jesus. Jesus, com certeza, está reunido com seus discípulos ali. E aquela mulher pede socorro. E Jesus, discípulos falando algo, Jesus fala: olha, não é bom que você dê o pão aos cachorrinhos. O pão pertence aos filhos.
Os cachorrinhos aqui simbolizam, amados, os gentios, que não tinham acesso ainda àquela mesa. Não é bom dar o pão aos cachorrinhos. E aquela mulher ali naquele chão, abaixada ali praticamente. Parece que estou vendo a cena. Ela olhou para Jesus e falou: Senhor, os cachorrinhos comem da migalha que cai na mesa. Jesus olhou para aquela mulher e viu que tão grande era a fé daquela mulher, irmãos. Jesus cura a filha daquela mulher, porque ela valorizou a migalha do pão. Mas você tem o pão inteiro, irmãos. Você tem Jesus. Você tem o pão da vida. Jesus não te dá migalhas, porque você é filho. Você come na mesa e come do melhor. Você tem o pão inteiro. Se uma migalha realizou sinais prodígios, se uma migalha expulsa demônios, imagine você com o pão inteiro. A revolução que você vai fazer. Quando você come do pão e bebe do cálice, você sai cheio do Espírito Santo de Deus. Eu comi do melhor. Por isso eu posso realizar cura, sinais e prodígios em nome de Jesus. Sabe, amados, que eu quero dizer, amados, a cura e a libertação é o pão dos filhos. Na cruz, o Senhor apenas nos deu, amados, o Senhor apenas nos deu o perdão. O Senhor na cruz não apenas nos deu perdão, mas também a cura, todas as enfermidades. Esse é o sentido de discernir o corpo. Uma vez, amado, que discernirmos o significado do corpo, podemos desfrutar de força, saúde e vida longa, o exato oposto daqueles que não discernem o corpo do Senhor. O corpo, amados, é verdadeiramente comida. Eu estou aqui encerrando, vamos abrir a palavra de Deus em João, Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 55 diz: pois minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Concluindo essa mensagem, amados, o Senhor Jesus disse que Ele é o pão que desceu do céu. Isto certamente está associado também à ceia do Senhor. Nós cremos no Senhor da ceia. E porque cremos no Senhor da ceia, nós comemos, nós se alimentamos do Senhor da ceia. Veja aí João 6, 48 a 51, diz assim a palavra de Deus: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. É cura, é alimento, é saúde para as nossas vidas. Amados, se temos a convicção de que o cálice com este suco representa, amados, perdão para os nossos pecados, agora eu sei que o pão, ele simboliza a cura. Quando falarmos
comei dele todos. Você possa pegar neste pão hoje e dizer: isto representa o corpo de Cristo. E eu estou comendo a cura, porque Ele levou sobre si, na cruz do Calvário, toda a minha enfermidade. E eu não aceito a enfermidade no meu corpo, porque pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Ao comer desse pão, tenha consciência disto. Ao tomar do cálice, tenha consciência de que o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário foi para a remissão do seu pecado. E nada pode afastar você deste momento tão importante que é a ceia do Senhor. Amém? Eu queria convidar os irmãos que vão estar distribuindo a ceia, o grupo de louvor também já para estar subindo aqui em cima, para nós estarmos orando pelo pão. Amados